Meus irmãos, saudações de graça e paz. Mais uma vez nós estamos por aqui através desta plataforma de relacionamento e vocês são muito bem-vindos no nosso canal do Ministério Sandro Fontoura para mais um dia que estaremos aqui meditando na boa e agradável Palavra de Deus. Mas antes de nós irmos à leitura da palavra, não esqueça, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós por aqui lançarmos novos vídeos de mensagem. E com certeza, desta forma, nós juntos vamos propagando o reino de Deus e alcançando uma multidão de milhares de pessoas. Aos mais de 2.000 congregados no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês e por vocês serem tão parceiros conosco na propagação do reino de Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus e vamos juntos propagando o reino de Deus na terra. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 5, a seguir nos diz assim a palavra de Deus. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Meus irmãos, nós estamos diante desta palavra que nos mostra o momento de um grande milagre que aconteceu lá em Cafarnaum. Jesus está em casa e diz a Bíblia que depois de um dia de evangelização, Jesus chega na casa que recebera para se hospedar, conhecida como a casa de Simão Pedro. Pedro se convertera, doara um barco para a obra missionária de Jesus, doara essa casa para que Jesus pudesse estar hospedado nela. E dali Jesus saía nas suas tarefas de evangelização. Neste dia, Jesus já tinha pregado o dia todo e, com certeza, ele estava procurando o seu local de descanso. E alguém descobriu, diz a Bíblia, que soube-se que ele estava em casa. Alguém percebeu, alguém notou que ele estava dentro daquela casa. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher que consegue perceber a presença de Jesus dentro de uma casa. Os maiores problemas das famílias nos dias de hoje é quando Jesus não é mais percebido dentro do lar, no convívio da família, no relacionamento do esposo com a esposa, com os filhos. Mas alguém
naquele dia percebeu que Jesus estava em casa. E esse alguém foi e convidou muitas pessoas para vir até o local onde Jesus estava. E diz a Bíblia que se reuniu tão logo uma grande multidão que nem junto à porta da casa eles cabiam. Lá do lado de fora, um paralítico, impossibilitado de entrar para dentro da casa, pois a multidão que estava à porta não conseguia nem entrar e nem tampouco deixar os que estavam do lado de fora entrar dentro do ambiente. Imagina entrar dentro daquela casa com um homem deitado numa cama. E a palavra de Deus nos mostra que 4 homens ou 4 missionários que estavam do lado de fora, tomando aquele paralítico, resolveram então abrir o telhado onde Jesus estava e através de 4 cordas, que eu batizei essas cordas como as cordas da misericórdia, eles descem esse homem paralítico. E para a surpresa de todos, Jesus, olhando para a fé deles, para a fé dos carregadores. Esses missionários anônimos, eles não são citados na Bíblia, os seus nomes, nem tampouco o grau de parentesco que eles tinham. Mas eles eram missionários voluntários, apaixonados pelo reino de Jesus, e eles resolvem, então, praticar uma boa ação naquele dia. Mas quando eles abrem o telhado, Jesus olhou para a fé deles. O texto diz que Jesus valorizou isso. E vendo então o paralítico, Jesus disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Eu gostaria de falar, em rápidas palavras, sobre as lições do perdão. É interessante, e nós temos que avaliar nesse acontecimento, é que no momento em que eles descem o paralítico e Jesus vê o paralítico deitado numa cama, descendo para dentro daquela casa com o telhado aberto, Jesus fala ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus entendeu que o problema daquele paralítico não era nas pernas, mas era na alma. A Bíblia não mostra e a Bíblia não fala nas suas entrelinhas o porquê que aquele homem ficou paralítico. O fato e acontecimento, nós vamos ver que o pecado levou ele para a paralisia. E é interessante que Jesus, ele primeiro trata de perdoar o pecado dele. Ninguém sabe que pecado foi, mas Jesus vai direto no problema. Perdoados estão os teus pecados. E a palavra de Jesus foi tão forte que todos que estavam no ambiente, inclusive os fariseus, eles começaram a razoar entre si e questionar, dizendo: mas quem é esse para perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus, entendendo que eles entre si arrazoavam, abriu a sua boca e disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, Jesus vira para o paralítico e fala para ele: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que é interessante é que não foi nenhum familiar que levou aquele paralítico até a presença de Jesus. Foi os missionários anônimos. Jesus perdoa o pecado e quando o pecado é perdoado, o milagre acontece. Existiam algumas pessoas que estavam naquela reunião. Havia um grupo de curiosos que estava ali para ver o que ia acontecer. Havia tantos que estavam lá junto à porta. Eles não entravam, não deixavam os outros entrar, mas eles queriam ver o que ia acontecer. Havia o grupo lá dos carregadores, né? O paralítico só chegou até a presença de Jesus porque ele foi carregado.
Havia o homem que foi carregado, que era o grupo dos carregados. Tem pessoas que só recebem milagres se forem carregados. Havia lá a turma da alegria, né? No momento em que Jesus opera o milagre, diz a Bíblia que eles nunca viram tal coisa, e então com isso eles abriram a sua boca e deram glórias a Deus. A turma da alegria. Lá estava a turma dos conhecedores críticos. A turma que vai para o ambiente de Jesus, mas não crê naquilo que Jesus pode fazer. E vivem de criticar as obras que Jesus realiza. Eles disseram, quem é esse para perdoar pecados? Conhecedores críticos. Lá estava também a turma da porta, que não entrava e não deixava os outros entrar. Nós temos uma geração de pessoas mais ou menos assim. Eles não fazem e não deixam os outros fazer. Mas Jesus sabia que naquele dia o homem que mais precisava de perdão era aquele paralítico. Valeu a pena o esforço dos carregadores. Jesus perdoou seus pecados e o milagre aconteceu. Tem pessoas que não conseguem perdoar e não aceitam serem perdoadas por Deus. O perdão é o maior milagre que a Bíblia pode nos oferecer. Jesus estava na cruz depois de ser torturado, depois de ser cuspido, depois de ter recebido bofetadas, depois de passar pelo chicote do carrasco, de ter uma coroa de espinho na sua cabeça, de ter as suas mãos e os seus pés transpassados por pregos, de ter uma lança que lhe transpassou o seu lado. E Jesus olha para o Pai que está no céu e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é um dos maiores milagres de Deus para a raça humana. O perdão, ele traz lições maravilhosas. Imagine no momento em que Jesus olha para aquele paralítico e diz para ele, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Os 4 missionários que entraram com ele pelo telhado, com certeza tinham ido até a porta. Mas quem estava na porta não entrava e não deixava os outros entrar. Mas o milagre daquele paralítico veio pelo telhado, não veio pela porta. Tem coisas que não adianta ir na porta. Existem milagres que só virão pelo telhado. Imagine que se Deus abrir o telhado hoje da tua casa, o telhado da tua vida, e do céu vir a resposta que você tanto espera, quão maravilhoso e quão glorioso não será. Eu fico pensando sobre o milagre do perdão. O perdão que produz milagres extraordinários. O perdão, as suas lições, como o perdão traz lições maravilhosas para todos nós. A Bíblia fala a história de uma escrava, uma menina escrava, que foi apanhada em guerra por um general das forças da Síria. Esse homem se chamava Naamã, um homem com muitas qualidades. Tinha mais qualidades do que defeito. Mas diante de todas as suas qualidades, ele tinha um sério problema, era leproso. E no momento de guerra, ele toma essa escrava e leva para dentro da sua casa para servir a sua senhora e a sua família como escrava. Nessa cruzada, nesse momento em que Naamã vai até a nação de Israel, ele age pela força num período de guerra. E com certeza Naamã é responsável pela morte do pai, da mãe e dos parentes desta menina. E como era costume da Síria naquele tempo, ele traz a menina como escrava e coloca dentro da sua casa. E num momento muito difícil da vida de Naamã, junto com a sua família, porque um leproso não poderia conviver dentro de um convívio social
diz a palavra de Deus que essa menina, que com certeza vinha de um seio cristão, onde todos deveriam temer o nome de Deus, ela procura a sua senhora, a mulher de Naamã, e ela fala para a sua senhora: eu conheço um profeta que está lá em Samaria. Naamã conseguiu dizimar o povo desta menina. Ele na guerra saiu como um campeão, como um vitorioso, e Naamã, ele era tratado por todos os soldados como um herói para a sua nação. Mas a lepra lhe impossibilita de continuar fazendo o que sempre fez no seio e no convívio da sua família. A palavra de Deus nos diz que essa menina, então, fala para sua senhora: esse homem pode ter ido para a guerra e ter matado todos os meus parentes, amigos, vizinhos, pode ter saído vitorioso, pode ter executado todo o meu povo, mas eu, como sobrevivente, ele conseguiu arrancar de mim tudo que eu possuía. Eu sou uma simples escrava na casa de vocês. Só ele não conseguiu arrancar a presença de Deus na minha vida. E com certeza essa menina deve ter falado para sua senhora: a presença de Deus, ela me dá condições de perdoar. Eu saí da minha terra, eu saí do meio do meu povo, mas lá eu conheço um homem, que é um profeta chamado Eliseu, que ele tem poder para restaurar Naamã da sua lepra. Esse é o poder do perdão. Diz a Bíblia que Naamã tomou cartas com o rei da Síria e foi apresentar para o rei de Israel. Quando este recebeu as cartas, rasgou as suas vestes, porque naquela carta estava escrito para o rei de Israel solucionar o problema do general Naamã. E ele questiona com Naamã, dizendo o seguinte: acaso o rei da Síria pensa que eu sou Deus? Quando Eliseu fica sabendo disso, manda avisar o rei, dizendo o seguinte: manda ele vir até mim e todos saberão que é um profeta em Israel. Diz a Bíblia que Naamã ficou muito indignado quando chegou na casa de Eliseu. Eliseu não foi recebê-lo, antes mandou o seu servo dizer a ele para ele dar 7 mergulhos no Jordão. Depois do 7º mergulho que Naamã dá, diz a Bíblia que a sua pele se torna como a pele de uma criança. E eu questiono sobre o poder do perdão. Aquela menina que era escrava, depois que Naamã voltou curado, depois de ter mergulhado 7 vezes no Jordão, será que ela continuou sendo escrava? Com certeza que ela deixou de ser escrava e passou a ser filha, porque o perdão, ele traz lições maravilhosas. Quando nós somos perdoados, somos curados. Quando nós somos perdoados ou liberamos o perdão, de escravos passamos a ser filhos. Aquela menina, ela saiu da sua pátria, mas ela não perdeu a direção. Ela falou: o profeta que está lá em Samaria. Ela não perdeu a comunhão. Ela não perdeu a presença de Deus na sua vida. E tendo a presença de Deus, ela também não perdeu a capacidade de perdoar. Não tendo nada, longe de tudo e de todos, mas cheia de Deus, ela liberou o perdão. E o general vem curado com a pele como de uma criança. Quando eu falo de perdão, eu fico maravilhado. Eu me lembro de José, lá no Egito, quando seus irmãos são visitados por uma fome na terra de Canaã, com todo o povo de José. E a fome leva eles até a terra do Egito. Saindo de Canaã, chegam ao Egito. E diz a Bíblia que José, ao ver os seus irmãos de joelhos dobrados, levantou a sua voz em choro, de sorte que o seu choro foi ouvido no palácio. Quem estava no palácio saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Foi propagado para fora do palácio o choro de José.
porque ele viu aos seus pés os seus irmãos que lhe traíram, que lhe lançaram de dentro de uma cisterna. E diz a Bíblia que José, vendo todos eles de joelhos dobrados na sua presença, José trata de liberar o perdão. Ele fala para os seus irmãos: eu sou o vosso irmão José que vocês venderam para aquela caravana que vinha para o Egito. Mas José, ele mostra uma grande lição que o perdão traz. Ele fala o seguinte: mas não se preocupe, vendo que o temor tinha tomado os corações dos seus irmãos, ele diz: não se preocupe. Deus fez tudo isso comigo porque Ele ama muito vocês. E vocês estão perdoados. Porque por Deus amar vocês, Deus mandou eu na frente. Eu passei 13 anos de tribulação, só porque Deus ama vocês. Vocês estão perdoados. Vão buscar o meu pai Jacó e busque toda a minha família, porque o escravo agora é governador. Olha como o perdão é maravilhoso. O perdão traz lições grandiosas. O perdão traz cura. O perdão de escravo nos torna filhos. O perdão gera oportunidades. Imagine que aquele paralítico lá de Cafarnaum, no momento em que Jesus falou: toma a tua cama e vai para a tua casa, quem parou na porta para ele não entrar teve que abrir caminho para ele passar. Imagine comigo o momento que ele voltou para casa. Encontrou seus familiares e disse: eu encontrei um homem que liberou perdão sobre a minha vida. E quando ele liberou esse perdão, eu encontrei forças para levantar da cama, porque ele falou para todos que estavam presentes: qual é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer a ele: levanta, toma a tua cama e anda? Para você saber que eu tenho poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta e toma a tua cama e anda. E pela palavra desse homem eu voltei para minha casa, para o convívio da família. O perdão une famílias. O perdão une casais. O perdão traz de volta filhos. O perdão reconcilia pessoas. O perdão tira o ódio e traz a paz. O perdão tira a revolta e traz a bonança. O perdão, ele arranca a depressão para trazer a vida. Me lembro de uma oportunidade que eu estava pregando em Santa Catarina. Enquanto eu pregava a palavra de Deus, no meio do culto, o Espírito de Deus falou ao meu coração: tem uma mulher dentro desta reunião, uma multidão, umas 500 pessoas presentes, e Deus falou ao meu coração: esta mulher, há muito tempo, ela vive uma tristeza profunda na sua alma, porque o primeiro homem da vida dela foi o seu próprio pai, que não vive mais. Diz a ela que se ela liberar o perdão, hoje eu estou libertando ela da depressão. No momento em que Deus falou isso ao meu coração, eu falei ao microfone e disse: Deus acaba de falar isso comigo, mas se porventura essa mulher me ouve neste momento, eu te peço, me procure depois que termine o culto para nós conversarmos, porque Deus quer te libertar nesse dia. Quando eu acabei de falar essas palavras, aquela mulher parou de pé no meio do povo e se veio até a frente do altar. E eu falei para ela: você não precisava fazer isso. Ela disse para mim: pastor, faz longos anos que eu vivo esse problema. Eu tenho 3 filhos e toda vez que eu vou para um relacionamento com meu esposo,
eu enxergo no rosto do meu esposo o rosto do meu pai, que já não existe mais. Quando eu era adolescente, indo para a minha juventude, ele começou a me violentar. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca consegui perdoar o meu pai por tudo que ele me fez. Enquanto ela falava isso, eu falei para ela: abre a tua boca e fala que tu perdoa o teu pai agora e ele te liberta de toda a depressão. Quando ela abriu a boca para dizer que perdoava o seu pai, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Foi um culto inesquecível. Seu esposo, que não sabia de nada, estava na reunião, correu para a frente do altar. Seu esposo, que há longos anos buscava o batismo com o Espírito Santo, quando ele passa na frente e se abraça com ela, também ele é batizado com o Espírito Santo. Os seus 3 filhos passam na frente do altar. E a unção de perdão foi tão grande na congregação que pessoas que precisavam se perdoar começaram a procurar umas às outras. Foi algo tão marcante na minha vida que logo depois da reunião fui para a casa do pastor. E eram 2 e pouca da madrugada e o telefone do pastor tocando, porque pessoas, parentes e amigos que há muito tempo não se falavam, ouvindo falar daquele culto, chegando em casa, começaram a ligar para parentes e amigos pedindo para ir até suas casas, porque precisavam liberar o perdão. O perdão, ele traz lições maravilhosas. Eu peço permissão e entro no teu lar ainda hoje para te dizer que se você perdoar, essa enfermidade pode ir embora. Se você liberar o perdão e isso for do mais profundo do seu coração, você pode ter certeza que, como Naamã foi liberto da lepra, a lepra sairá do teu corpo. A depressão vai sair da tua vida e coisas extraordinárias passarão a acontecer. Jesus, numa oportunidade, ele falou assim: se o teu irmão pecar contra você, você perdoa ele. E Pedro questionou: quantas vezes ao dia eu devo perdoar? Jesus falou para Pedro e aos seus discípulos: 70 vezes 7. Dizendo que o perdão faz bem. Eu já fui um homem que vivi momentos muito difíceis da minha vida. Passei por clínica psiquiátrica, passei por momentos tão angustiantes. Fui muito machucado no ministério, fora do ministério. Quando estive numa clínica psiquiátrica, logo que eu saí, dentro do nosso próprio público evangélico, era tratado como um louco, não como um servo de Deus. E muitas feridas na minha alma que carreguei por longos anos. Deus me deu condições de limpar o meu coração. E eu posso dizer que hoje eu sou um homem curado e liberto de qualquer tipo de trauma. Porque quando nós conhecemos as lições do perdão e os milagres que acontecem quando nós o liberamos, a nossa alma, o nosso espírito transborda de alegria, porque Deus é responsável de trazer milagres extraordinários sobre as nossas vidas quando nós conhecemos o caminho do perdão. Que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a tua família e vamos perdoando, porque Deus sempre quer nos mostrar algo maravilhoso através da sua palavra. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus, e vamos juntos propagando o reino do Senhor aqui nesta terra. Que o Senhor te abençoe, te guarde e fique com Jesus sempre, porque Jesus, Ele é a melhor companhia.